Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre essa polêmica. Mais uma, em clássicos, entre Atlético Goianiense e Goiás, algo que basicamente virou regra nos últimos anos. E beleza, pode ser uma coincidência ou não, mas eu vejo como natural. Em jogos maiores, a gente ter erros, tanto de jogadores, quanto também impulsões da torcida, quanto também de arbitragem. Por exemplo, essa rivalidade entre Goiás e Atlético, que aumentou de maneira significativa nos últimos anos, vários confrontos, mata-matas, finais, polêmicas, e isso querendo ou não, a gente falando de um outro ser humano, no caso os árbitros da partida, é natural, uma pressão maior nas suas costas. E aí a forma que você vai lidar com aquilo acaba dizendo muito. Por exemplo, os árbitros não goianos, se a gente pode colocar assim, que apitaram jogos do Goiás e do Atlético, eles se saíram melhor. Eu lembro aqui do Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro paulista. Se eu não estiver enganado, ele apitou o jogo Goiás e Atlético na volta em 2022, ou foi na Copa do Brasil. Também teve um outro árbitro na Copa do Brasil, naquela eliminação do Goiás, que se saiu bem. O Hilton Pereira, mal, muito mal, na final do Campeonato Goiano, principalmente no jogo de volta, tanto é que já pediu para a Federação Goiana não mais escalar ele. E aquele árbitro do jogo Goiás e Atlético, partida de ida 2022, o pênalti em cima do Jorginho, do Ian Souto, que não foi pênalti nenhum, tá? Eu acho que naquele jogo foi aquele experiente árbitro, Eu tenho uma dificuldade de lembrar nome de árbitros, mas enfim, era do Campeonato Goiano, até vinha fazendo uma boa partida até ali, até aquele pênalti assinalado. E o Goiás, que já tinha muitas birras com a Federação Goiana. Esse ano, com o Luciano Paciello, um clube mais sério, um clube mais profissional, a gente não vai ver, por exemplo, o Edminho ligando na rádio de novo e reivindicando e cobrando. Acredito que isso não vai acontecer, mas querendo ou não, acaba mantendo aquela mesma tradição, aquelas mesmas pessoas mandando na Federação Goiana de Futebol, que por um lado até acaba conseguindo fazer coisas boas no campeonato estadual. Acho que o Goianão está assim melhor do que nos últimos anos, em relação, por exemplo, à transmissão, não aos profissionais, mas em relação à transmissão de fato, como ela é feita na TBC, nos canais do YouTube. Os estádios estão melhores também, principalmente no interior, uma premiação razoável, enfim, um maior investimento também do governo do estado na disputa do estadual, mas que em termos de arbitragem eu não consigo observar, por exemplo, um cenário muito otimista. Até acho que tem dois árbitros bons, o Jefferson e também o Osimar Moreira. Mas o que o Goiás pode fazer a mais, Se a gente considerar, vem sendo prejudicado, nada muda, será que tem que largar de mão do Campeonato Goiano, sair xingando todo mundo? Eu acho que não é um cenário tão fácil assim. Na minha opinião, o Goiás ele valoriza demais o estadual, tá? Acho que dá uma importância muito grande, sendo que o Goianão, na minha opinião, deveria ser utilizado no máximo como uma pré-temporada. É óbvio, é a única chance, basicamente, infelizmente, a verdade seja dita, dos clubes aqui do estado conquistarem alguma coisa, durante a sua temporada, é no Goianão. Valorizo sim a conquista da competição, mas nas primeiras fases, convenhamos, cara, eu acho que é uma perda de tempo você utilizar jogadores que já sabe qual é o potencial deles, como por exemplo o Sander, o Tadeu, o Wellington, volante, quem mais? O Vinícius, enfim, jogadores já mais velhos, em um campeonato goiano. Aí quando der, lá na 30ª rodada da Série B, esses caras vão estar desgastados justamente por estar jogando esse calendário maluco aqui do Brasil, e você optando por escolher esses jogadores para participarem de jogos na segunda, terceira, quinta rodada do Campeonato Goiano. Então acho sim isso exagerado. O Goiás poderia dar um pouco mais de espaço, por exemplo, para garotos da base, e não como fez com o Antony. Beleza, saiu muito bem nesse jogo contra o Atlético, também uma partida razoável contra o Goiânia, mas o Antony foi um acaso, um planejamento mal feito, não contratou zagueiros suficientes, experientes para um começo de temporada, e acaba explodindo essa bomba para o zagueirão. Que bom que acabou aproveitando a oportunidade, mas fazer isso de fato, de mão cheia, utilizando os garotos da base na disputa do Goianão. Isso você já daria, digamos assim, não uma resposta para a Federação Goiana. Eu acho que isso daí o Goiás já deveria utilizar essa ideia já há muitos anos. Não é agora, não é sobre reclamação, sobre entregar taças de Campeonato Goiano, nada disso, mas sobre uma outra forma de administrar e também dar chances para os garotos da base, e ao mesmo tempo você preservar os jogadores mais caros, mais experientes também, do desgaste físico.
para mudar, sendo bem sincero com vocês, eu não sei o que fazer. Quanto maior a pressão, e isso é natural, se o Goiás, por exemplo, estiver na Série A e a Aparecidense na Série C, é natural que o árbitro tenda a se sentir mais pressionado a marcar uma questão, por exemplo, um lance polêmico ao lado do Goiás. Se o Vila Nova estiver na Série B e a Aparecidense na Série C, com maior torcida, com a maior pressão, repercussão, a tendência é de seguir esse cenário. Se o Atlético ele tá melhor mentalmente nos clássicos contra o Goiás nos últimos anos, tem uma diretoria mais bem articulada com a Federação Goiana, não no mau sentido, mas que já sabe quem é o Adson Batista, nunca peitou, por exemplo, a Federação Goiana de Futebol. Tem, da mesma forma, crescido nos últimos anos, se a gente comparar o crescimento de Goiás e Atlético das 10 últimas temporadas. Enfim, eu acho que até mesmo nesse subconsciente da arbitragem, eu vejo como algo natural.